Olá, pessoal. Eita, esqueci, tem que tirar os óculos. Olá, pessoal. Vamos falar hoje de tratamento de canal em cães e gatos. A gente já ouviu falar em tratamento de canal porque nós fazemos tratamento de canal. Mas e os animais? Eles realmente precisam tratar o canal do dente? E o que é esse tratamento de canal? Quando precisa fazer tratamento de canal nos animais, né? Quais são as indicações, né? Se não fizer, o que vai acontecer? Enfim, a gente vai conversar sobre tratamento endodôntico, especificamente o tratamento de canal, para que a gente compreenda a necessidade e a real importância, a repercussão que esse tipo de procedimento pode trazer de benefício para a saúde e qualidade de vida do teu pet, do teu filho ou do teu paciente. Então vamos lá, eu estou aqui com um paciente que ele está com um lado do rosto muito inchado, muito aumentado. E a gente pode imaginar várias coisas que podem estar acontecendo aí. O que realmente está acontecendo? Nesse paciente, isso tudo aconteceu por conta de um dente inflamado. Então, ele teve um abscesso dentário, porque aquele dente estava fraturado, infeccionado, e formou todo um abscesso que comprometeu toda essa área da face. E isso levou a um quadro de muita dor, de dificuldade para comer, de muito desconforto. E principalmente, esse paciente sofre o risco de ter uma infecção generalizada por todo o corpo, por conta de um abscesso dentário. Então, veja a importância da gente identificar sinais ou mesmo apenas avaliar a boca. Esses sinais aqui nem sempre acontecem. Em poucos casos a gente consegue perceber essa alteração. A maioria dos pacientes, teu cachorro ou teu gato, nesse momento, pode ter um dente quebrado e praticamente você não observa nenhum tipo de alteração visual nesse animal. Então, a importância de sempre buscar uma orientação, uma avaliação detalhada com um profissional especializado em odontologia veterinária. Então, veja, nesse paciente eu tenho um problema dentário acontecendo aí. Mariana, e se fosse um gato? Eu tenho esse outro pacientezinho que é um gatinho que veio também com essa massa, essa alteração, essa deformidade facial por conta de um abscesso dentário também, uma infecção dentária, por conta de um dente quebrado. Então eu digo sempre, não espere o problema piorar, não espere esse paciente ficar cada vez pior. Observe a boca. Veja se não tem nada que precisa ser tratado e diagnosticado para que a gente evite que esses problemas piorem. Então, essa situação aí também foi indicada. As pessoas achavam que ele estava com algum tumor, com algum tipo de câncer na face, e na verdade o que ele tinha era um dente quebrado infeccionado. Como é que funciona essa questão do dente quebrado? Gente, os animais têm dentes como nós temos dentes também. E o dente, dentro do dente, de todos os dentes, a gente tem essa câmara pulpar, esse tecido vermelhinho aí, que é um tecido vivo. Esse tecido tem vasos sanguíneos, tem vasos linfáticos, ele tem a própria defesa dele. Esses vasos vão para o organismo pela região apical, por vasos nessa região, e nutrem esse dente, levam alimentos para o dente e também podem levar para o corpo alterações que tenham nesse dente. Quando esse dente quebra, veja, eu tenho uma fratura aqui nessa região da coroa, foi uma fratura, mas não atingiu a câmara pulpar, não atingiu a área viva do dente. Essa foi uma fratura simples, uma fratura onde não expôs o canal. Nesses casos, não há uma necessidade de tratamento endodôntico, de tratamento de canal. O que nós precisamos é restaurar essa área fraturada para que não haja contaminação na região da dentina que está exposta. Então, quando a dentina é exposta no dente, isso pode gerar também sensibilidade e também bactérias podem entrar nesses túbulos, nesses canalículos ali dentinários e também atingir o canal. Nesses casos, a gente precisa proteger com uma restauração. Mas, se for o caso de uma fratura complexa, ou seja, uma fratura que comunicou o canal do dente. Então, aqui eu tenho a câmara pulpar e essa fratura comunicou o canal.
Quando comunica o canal, gente, as bactérias que estão na boca dos animais, automaticamente elas entram, elas penetram dentro do canal do dente. E isso causa um processo inflamatório quase que imediato. Essa inflamação, essa contaminação de todo o canal, ela já acontece em 24 horas. Então, todo o dente já pode estar contaminado no mesmo dia. Então, esse processo ele vai piorando, essa inflamação vai crescendo. E isso vai gerar uma necrose dentro desse dente. Nós falamos já de vídeos anteriores sobre endodontia, sobre fraturas dentárias. Então, quando há uma fratura, essa polpa, esse tecido, ele por conta desse processo que a gente não percebe, ele fica crônico e necrosa, ou seja, ele morre, o dente para o seu desenvolvimento e todo esse conteúdo dentro do dente vivo, ele morre e vira um tecido necrótico infectado. Então, toda essa infecção, essas bactérias que estão aí indo para dentro do dente constantemente, elas contaminam e essa infecção ela começa a aumentar a região do ápice da raiz do dente, formando o que a gente chama de abscessos. Esses abscessos, eles não ficam geralmente paradinhos ali naquela área, eles têm um mecanismo muito constante de circulação ali para a corrente sanguínea. Então, aquelas bactérias que estão localizadas nessa região apical, lembra, tem muitos vasos aí que fazem a nutrição do dente e levam e trazem sangue do corpo para o dente. Da mesma forma, eu posso levar para o corpo, para o restante do corpo, bactérias e infecção. Então, a importância da gente tratar esse dente é porque ele vai ser sempre um foco infeccioso. Então, não adianta, nesse caso, só restaurar. Nesse caso aí, eu preciso descontaminar. Eu preciso remover todo esse conteúdo inflamado, infeccionado dentro do dente. Esse conteúdo aqui necrótico, eu vou limpar todo o dente e depois eu vou preencher com um produto de obturação. Vou preencher com um produto que vai exatamente evitar que essa contaminação continue. Então, quando a gente encontra esse tipo de situação, nós temos dois caminhos. Ou nós fazemos o tratamento endodôntico de canal, preservando a anatomia do dente, o dente vai estar morto, mas eu não preciso que esse dente esteja morto e contaminado na boca. Ele pode estar morto, só que eu posso descontaminar com um tratamento de canal. Ou, caso seja uma fratura muito extensa que envolva as raízes, ou uma fratura também que envolve a raiz, aí eu vou precisar extrair realmente esse dente. O que eu não posso é deixar um dente infeccionado, fraturado, com uma fratura complexa dentro da boca do paciente, causando muitos problemas de saúde para ele, ok? Como eu vou identificar que essa fratura é complexa, que essa fratura expôs o canal? Então, durante o exame clínico odontológico, que deve ser feito com o animal anestesiado, nós usamos essa sonda que parece um gancho, ele tem uma ponta bem fina, chamada sonda exploratória. Essa sonda exploratória, ou esse explorador dental, ele vai exatamente ficar ou fixar na parte que está quebrada para saber se eu tenho uma comunicação ali, se essa ponta ela entra, se o canal está aberto. Se essa sonda prender nessa ponta, ou seja, se ela entrar uma pontinha que seja, a gente já sabe que existe uma fratura complexa com comunicação do canal pulpar. Então, é um exame muito simples. Porém, eu tenho que fazer isso com o paciente anestesiado. Porque imagina, se esse canal ainda tem vascularização e inervação, se esse dente ainda tem vitalidade, se eu coloco uma sonda aqui dentro do canal, ele vai sentir uma dor enorme. Então, eu não posso expor o animal a esse tipo de desconforto, a esse tipo de trauma, porque isso vai doer muito. Então, eu preciso fazer isso com o paciente completamente anestesiado para que ele não sofra durante o exame. Então, uma das formas de identificar a fratura complexa ou a fratura com exposição do canal é o uso da sondagem exploratória. Quando a gente olha, óbvio, a gente vê que tem um dente quebrado.
mas será que esse dente está com exposição de canal? E você fala, mas tem um pontinho escuro ali na área que quebrou o dente, ou esse dente pode estar desgastado. Nós podemos quebrar com o uso de objetos duros, ossos, cascos, ou a gente pode desgastar. O desgaste é uma ação mecânica contínua na superfície dos dentes. É uma ação abrasiva na superfície dos dentes. E essa ação leva a esse desgaste, que em algum momento vai atingir a câmara pulpar. E aí, quando esse desgaste se inicia, eu já mando respostas para as células do dente, chamadas odontoblastos, e esses odontoblastos eles vão começar a produzir uma dentina terciária, que é uma dentina mais escura, para proteger o canal exatamente. Então, em algumas situações, eu tenho formação de dentina terciária, mas eu não tenho exposição do canal. Em outras situações, não deu tempo para os odontoblastos produzirem a dentina. Então, eu tenho dentina terciária, mas eu ainda tenho também exposição do canal. E como a gente sabe onde vai tratar? Nós vamos tratar quando houver exposição do canal. Se a dentina terciária, ela conseguiu fechar essa área, ela fez um ótimo trabalho. Mas se ela não conseguiu, a gente precisa colocar esse elemento para tratamento. Ou tratamento de canal, ou a extração do dente, dependendo de cada situação, ok? Nesse paciente, eu vejo dentes com dentina terciária, mas dentes também com fratura, exposição do canal. E alguns dentes também com exposição de canal e dentina terciária. Uma outra forma que eu posso identificar que esse animal pode precisar de um tratamento de canal. Preste atenção. Dentes escuros, dentes fora do padrão de coloração normal da boca. Inclusive, tem algumas pessoas que a gente olha e já vê aquele dentão escuro ali na frente, né? Você já pode falar para ela, ó, você precisa de um tratamento de canal, se já não tiver. Enfim. Então, quando a gente olha esse dente escuro, diferente, com uma coloração diferente, a gente vai imaginar que esse dente tem alguma lesão interna. Se essa mancha for interna ou intrínseca, dentro do dente, quer dizer que houve algum sangramento, algum derrame dentro da câmara que extravasou para os túbulos dentinários, tingindo a dentina. E a gente vê exatamente a cor que está na dentina, porque o esmalte dos dentes ele é transparente. A coloração do dente que nós vemos é da dentina. Então, se essa dentina está tingida por alguma lesão, alguma hemorragia que houve dentro do dente, ela vai ficar tingida e vai escurecer cada vez mais. Isso é um fator de alerta máximo. Esse dente pode estar com uma necrose. Como a gente vai identificar se esse dente está só manchado ou se ele está com uma lesão, uma necrose ou uma necrose pulpar? A gente pode fazer alguns tipos de exames. O primeiro deles é um exame chamado transiluminação. Esse exame pode ser feito com o paciente acordado, no consultório mesmo. Então, eu tenho o paciente com os dois caninos inferiores, só que um deles estava escurecido. Então, a gente vem com um foco de luz bem forte e coloca contra a superfície do dente. A luz, ela deve atravessar o dente completamente, num dente vivo. Num dente com necrose, a luz ela não atravessa completamente porque eu tenho material necrótico dentro do dente. E aí a gente vê áreas escuras dentro do dente. Isso significa que existe necrose pulpar, ou seja, esse dente precisa de um tratamento endodôntico. Isso é um sinal máximo, isso é um sinal muito claro de uma possível necrose pulpar. É um exame simples chamado transiluminação. Tenha sempre uma lanterna ou você mesmo em casa. Pode tentar usar uma lanterna bem forte contra o dente para ver se há um transpasse da luz ou não. Isso é um exame muito legal. Outra forma da gente identificar é fazendo radiografias. Na radiografia dental, odontológica, a gente vai conseguir determinar o diâmetro dessa câmara pulpar.
que a gente consegue perceber e visibilizar de uma forma muito mais detalhada com a radiografia odontológica. Então, aqui nós temos 3 dentes de animais diferentes, de idades diferentes. Ou seja, eu tenho um animal velho, um animal adulto, em amadurecimento, e um animal jovem. Ou seja, eu tenho um animal jovem, com a câmara pulpar bem larga, e à medida em que o dente vai envelhecendo, ele vai estreitando essa câmara pulpar. Ou seja, o dente é um elemento que vai desenvolver a vida inteira. Então, essa câmara pulpar, ela vai estreitando ao longo da vida. As células vão produzindo cada vez mais dentina. Quando eu tenho algum dente que está bem desenvolvido e o outro dente ao lado, em algum outro local da boca do mesmo animal, está alargado, isso significa que esse dente já perdeu a vitalidade, ele já tem necrose, ele está morto, ele não desenvolve mais. Então, radiograficamente, é bem simples a gente perceber a diferença de um dente com uma câmara estreita e com uma câmara larga. Mas na radiografia, como a gente pode ver isso? Veja esse dente aqui. Eu tenho um terceiro premolar e um segundo premolar superior. Veja a diferença da parte interna do canal do dente. Eu tenho esse dente com um canal muito mais largo. Então, esse dente possivelmente já tem uma lesão. Ele pode estar escuro ou não. A coloração é apenas uma das características. Mas na radiografia, com certeza, ele vai estar com a câmara alargada. E nesse dente também, a gente também já observa uma área de lesão periapical, possivelmente já ocasionada por uma infecção local formada por abscessos. Então, radiografias dentais são um diagnóstico ouro para identificar a necrose da câmara pulpar ou necrose pulpar. Fiquem atentos, busquem um olhar de um profissional capacitado, de um profissional especializado. As universidades, infelizmente, não formam veterinários para atender odontologia veterinária. Nós não temos essas disciplinas na nossa universidade. Então, os profissionais eles precisam sair e fazer cursos após a graduação, ou seja, de pós-graduação, para aprender sobre esse tipo de diagnóstico, de tratamento, de alterações, enfim, afecções da cavidade oral de uma maneira geral. Então, fiquem ligados para mais vídeos, mandem sugestões de vídeos também, mande esse vídeo para alguém que você acha que precisa saber desse conteúdo e a gente vai fazer mais vídeos a cada semana aqui no nosso canal. Fiquem atentos. Até a próxima.